dando continuidade ao ciclo de palestras que o Corecon tem oferecido aos economistas, nós vamos falar um pouco hoje sobre plano de previdência. Plano de previdência que dá acesso a todos os economistas registrados no nosso Corecon. Além da missão de registrar e fiscalizar a função do economista, o Corecon tem, nos últimos anos, aí, se dedicado e se empenhado em oferecer alguns benefícios adicionais aí para os economistas, né? Como exemplo, está o plano de saúde através da Qualicorp, sempre em condições mais vantajosas que o mercado, descontos em cursos de faculdades, escolas de idiomas, enfim, sempre se preocupando em oferecer algo mais para os economistas. E exatamente nessa linha de ampliar esses benefícios, nós pensamos em oferecer um plano de aposentadoria para os economistas. Acho que plano de aposentadoria é uma coisa que deve estar na mente de todo economista, né? E oferecer também dentro de uma entidade sólida, né? Uma entidade que pudesse nos trazer a garantia, né? E nessa linha foi firmado um convênio de adesão com a Vivest. A Vivest é a nova marca da Fundação CESP, né? A Fundação CESP mais conhecida por esse nome, mas mudou a marca recentemente para a Vivest. E é uma entidade, como disse, só, né? Com mais de 50 anos de atuação, e que vai fazer uma oferta de planos em condições assim muito vantajosas e muito atraentes em relação ao que a gente consegue aí pelo mercado. Para falar um pouco da Vivest e dos planos e do modelo do plano que vai ser oferecido, nós convidamos o Walter Mendes, que é presidente da Vivest, e o Lucas Schmidt, que é o gerente comercial e que encaminhou todo esse processo junto ao Corecon. Falando um pouquinho sobre o Walter Mendes é o atual presidente da Vivest, como eu havia dito, e ele também é membro do Conselho da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, ABRAP, e ele preside o Conselho Deliberativo da Associação de Investidores do Mercado de Capitais, a AMEC. Ele já foi também presidente da Petros. A Petros é o segundo maior fundo de pensão do país, e foi head da Schroeder, Brasil e América Latina, e superintendente de renda variável do Itaú. Além disso, ele também já integrou por 2 vezes o Conselho de Administração da Petrobras e presidiu o Comitê de Auditoria Estatutária da Petrobras, além de ser membro de outros conselhos, como da Itaúsa, Ivepar e Santa Helena Alimentos. Então, temos aí um profissional à frente da Fundação CESP que também nos traz aí bastante garantia. Então, feita essa introdução, eu passo então a palavra para o Walter, para ele falar um pouco sobre a Vivest, e peço a todos que estão participando que formulem suas perguntas através do chat, que no final da apresentação a gente providencia as respostas. Walter, por favor, fique à vontade. Certo, muito boa noite a todos, é um prazer poder falar para os membros associados aí do Conselho Regional de Economia. Eu, como economista, fico muito feliz de poder ter essa oportunidade e vou pedir aqui para o Lucas Schmidt, nosso gerente de vendas, para que ele compartilhe a apresentação que nós vamos utilizar aqui para falar com vocês, tá? Então, essa é a apresentação da Vivest. Eu vou falar um pouco sobre a Vivest, sobre o setor de previdência, uma muito breve introdução sobre o setor de previdência no Brasil, e depois falar um pouco sobre a instituição, a Vivest, que é a instituição que organizou, né, estruturou esse plano e faz a gestão, e depois o Lucas vai falar sobre o produto que nós estamos oferecendo a vocês especificamente, tá? Então, antes de eu falar sobre o mercado, né, mercado de previdência, muito brevemente aqui, eu queria só fazer um comentário com o risco de ser redundante, claro, porque estamos aqui falando entre economistas, né, fazer aqui um comentário sobre as opções que existem para a previdência fora do regime geral de previdência do INSS, né? Cada vez mais esse assunto assume uma importância, né? Esse tema assume uma importância em função da crise da previdência social, que obriga a realização de reformas constantes, a gente tem visto ao longo dos anos, que basicamente reduzem o valor de aposentadoria e aumentam a idade média para a aposentadoria. Segundo grande razão, né, desse assunto estar cada vez mais relevante é o envelhecimento de toda
a população, né? Hoje, os cálculos atuariais já consideram aí que uma pessoa que chega aos 70 anos, né, o que se aposenta aos 70 anos, em média, ela vai tem como esperança, expectativa de vida 85 anos, né? Então quem se aposenta aos 65, 83 anos, enfim, essa idade é muito superior ao que nós tínhamos lá na década de 60, década de 70, etc. Isso houve um aumento bastante grande. Houve um envelhecimento claro de toda a população. A pirâmide tem sofrido uma alteração muito rápida, muito forte. Também há forte e rápida queda da taxa real de juros que obriga a uma assunção de maior risco na gestão de investimentos e, consequentemente, exige maior expertise, né? Então, em função da crise da previdência oficial, envelhecimento da população, queda da taxa real de juros, enfim, esses são alguns dos fatores que tornam esse tema cada vez mais relevante e mais urgente, né? Planejamento financeiro, então, entrou no vocabulário da classe média, né? Hoje, aqui no Brasil, os nossos netos aí, provavelmente, se já não tem, vão ter essa matéria de planejamento financeiro, né, nas suas escolas, né? Isso vai entrar no currículo. Todos, eu acho que precisamos, então, conhecer, acompanhar e escolher as opções de poupança para aposentadoria ou para também, como exemplo, fazer o planejamento da educação de filhos, netos, educação essa que está cada vez mais cara e muitas vezes não é feita só no Brasil, mas também no exterior, né? Então, eu acho que nesse sentido é muito interessante a gente poder apresentar essa proposta aqui de esse produto para o Corecon. Vamos seguir em frente. Mercado de previdência, falando brevemente sobre esse mercado. A previdência fora do regime do INSS, né? Digamos assim, a previdência ela se divide basicamente os produtos de previdência se dividem basicamente nas entidades fechadas de previdência complementar e nas entidades abertas, né? Então, as entidades fechadas aí para um grupo específico, né? Não é vendida a todo o público, mas ele é organizada para um público específico. As entidades fechadas têm aproximadamente um número aí grande de entidades com PL da ordem de 900 bilhões, né, no Brasil. Planos da modalidade BD, CV e CD. BD é o benefício definido, o CD é o benefício, a contribuição que é definida e o CV a contribuição é variável. No BD você define um benefício que você vai receber lá na frente quando se aposentar e vai contribuindo para que você tenha esse recurso lá na frente. Então, constantemente são feitos cálculos atuariais para ver se aquele recurso que você tem, que cada pessoa tem, enfim, o que o plano como um todo tem, ele é mutualista, né? Então vale para todo o grupo, se aqueles recursos são suficientes para arcar com aquele benefício quando as pessoas se aposentarem. Se o recurso não for suficiente, por questões de mercado, enfim, tanto o patrocinador desse plano quanto quanto participante tem que contribuir para que se reconstitua aí um valor que seja suficiente para bancar esses benefícios lá na frente. No CD é o contrário, quer dizer, a contribuição ela é definida, e daí esses recursos são investidos, e aí o que quando chegar na aposentadoria, cada indivíduo tem uma reserva própria ali que vai servir, então, para a sua aposentadoria, e ele pode ir retirando esse dinheiro aos poucos para bancar enfim, a sua aposentadoria. No CV é uma mistura desses dois. Novamente, aqui é um produto criado aqui no Brasil, específico do Brasil, que eu saiba não tem em outros lugares, onde tudo funciona como um CD até a aposentadoria, e na aposentadoria a pessoa, o indivíduo, pode optar por ter uma renda financeira, ou seja, ele receber esse valor que ele tem em reserva aos pouquinhos ao longo do tempo, por um percentual que se define ao longo do tempo, ou ele pode optar por uma renda fixa, então benefício fixo que é definido
até a sua morte, tá? Então, esses são os produtos que existem hoje, né? E quando são bancados, quando são patrocinados por uma empresa, né? Então você tem a contribuição da empresa e a contribuição do indivíduo para formar esse fundo que sustenta a aposentadoria. E tem os planos instituídos e setoriais, que são esses planos onde não há contribuição da empresa ou da associação ou desse instituidor. Ele apenas organiza o plano, né, e as pessoas, então, os participantes, é que contribuem para esse plano, né, como se fosse quase como se fosse um plano aberto em mercado, né, mas ele é instituído apenas para aquele grupo. Essa é a categoria onde o plano do Conselho Regional de Economia ele se enquadra, um plano instituído por uma instituição específica que é o Conselho para os seus associados, tá? A entidade aberta de previdência normalmente são entidades bancadas aí ou sustentadas pelos bancos, né, ou os próprios bancos que fazem que criam os produtos chamados de previdência, mas que na verdade são produtos de investimento de curto prazo, não tem essa ideia de poupança no longo prazo, né? É um mercado muito semelhante em termos de tamanho ao de previdência fechada, né, das entidades fechadas, tem um tri de reais, né? E os produtos mais conhecidos são VGBL e PGBL. O VGBL representa aí 80% de todo o patrimônio dessa indústria, tá? O que diferencia muito esses planos é que, no caso das entidades fechadas, você não tem você não tem o intuito, você não tem o objetivo de lucro, né? Todos os ganhos são, enfim, existe lá uma administração que é paga, mas os ganhos, né, todo o resultado, ele vai para os participantes. Enquanto na entidade aberta, são produtos que visam lucro, né? Então tem aí normalmente um custo mais alto. A gente vai mostrar um pouco isso mais à frente. Vamos lá, Lucas. Bom, onde se localiza a Vivest, né, antiga Fundação CESP, né, dentro desse universo das entidades fechadas de previdência complementar, né? A Vivest é a quarta maior, sendo que as três maiores, na verdade, são entidades bancadas, né, suportadas por empresas estatais, a Previ pelo Banco do Brasil, Petrobras, Funcef, Caixa Econômica Federal, aí vem a Vivest, né? E depois as seguintes, Fundação Itaú Unibanco, Banesprev, Valia, Sistel, a Sistel é de telecomunicações, Forluz é da CEMIG, Real Grandeza é de Furnas, né, que é do grupo Eletrobras, né? Então, a gente vê aí que com base em março de 2020, o nosso PL aí está em 30 bilhões de reais, 48 mil participantes e dependentes, 47 mil pessoas que dependem desses participantes, tá? Seguindo. Bom, aqui, como eu falei, o plano do Corecon está incluído, né, ele se inclui aqui nesse grupo de planos instituídos, né? Então, instituídos por uma associação, por um conselho, enfim, por uma instituição que oferece aos seus membros esse plano, né? Essa instituição não contribui para o plano, apenas os associados, apenas os participantes. E tem outras instituidoras aí, são multipatrocinadas, que se chamam de entidades que agrupam esses fundos instituídos, né? Então, tem vários fundos instituídos que são organizados e administrados por uma empresa apenas. Nesse grupo, e a gente vê que esse setor
de planos instituídos tem crescido muito fortemente nos últimos 10 anos, né? Vocês veem, em 2005 praticamente não existia, 2010 estava bem no comecinho, ali da ordem de um patrimônio da ordem de 1 bilhão, né? De reais, né? E depois, em 2014, já em quase 4 bilhões e 12 bilhões em março de 2020. É um crescimento assim enorme. O número de pessoas já são 552 mil pessoas que estão dentro desses grupos, né? Sendo que aí a gente vê os planos instituídos com entidades instituidoras, como é o caso desse plano nosso aqui, do Corecon, é o que mais cresceu, né? Está aí em azul, está já 8 bilhões e 700, é um volume, um valor já bastante expressivo. E por que isso tem acontecido, esse crescimento expressivo tem acontecido recentemente? Exatamente porque a gente vê que a previdência social aí oficial já não banca mais, né, essa aposentadoria. Também as pessoas, como eu falei no começo, vivendo mais, se preocupando mais com a previdência, se preocupando mais em fazer um planejamento financeiro para a sua aposentadoria, tá? Vamos seguindo. Então, falando sobre a Vivest, especificamente a nossa instituição, quem nós somos, né? Então, a Vivest nasceu como fundação CESP lá há 51 anos, né? Para oferecer assistência médica hospitalar e odontológica aos funcionários da CESP. Na época, a CESP era a grande empresa de energia elétrica do estado de São Paulo, quase todo o setor era constituído pela CESP, estava dentro da CESP, sendo geração, a transmissão e distribuição. 8 anos depois, começamos, então, a administrar os primeiros planos de suplementação de aposentadoria e pensão com uma nova patrocinadora, a CPFL. Né? No começo era só para assistência médica hospitalar e depois, depois de 8 anos desse início, começamos a fazer a gestão, né, de suplementação de aposentadoria. Hoje, né, a Vivest é a maior entidade fechada de previdência complementar de empresas não estatais, né, no país, e temos no nosso portfólio 10 patrocinadoras. Então, nós somos também multipatrocinados, já temos essa experiência de atuar com várias empresas ao mesmo tempo, né? Somos também a maior instituição de autogestão em saúde do estado de São Paulo, né? Autogestão também é essa gestão própria para esse grupo de participantes. Então, para aqueles participantes do nosso plano de previdência, nós podemos fornecer, né, nós podemos atender com o plano de saúde. O nosso plano de saúde é muito sólido, tem reservas bem expressivas, muito acima das reservas que são requeridas legalmente, né, para os planos de saúde. Então, isso tem sido, inclusive, um motivo de atração para outras empresas se juntarem a nós, né? Outros novos patrocinadores se juntarem a nós. Vou falar sobre isso mais à frente. Por favor. Bom, como eu disse, nos nossos números aqui, para um pouco mais em detalhe, maior fundo de pensão brasileiro patrocinado pela iniciativa privada, né, segundo ativos de investimento, 111 mil participantes, ao todo entre participantes e dependentes, né, 32 bilhões de recursos. Esses 32 bilhões é o número mais atualizado, os 30 bilhões estava lá em março desse ano, né? 16 planos de previdência, nós temos planos BDs, planos CDs, planos CVs, então, ao todo são 16 planos. Como eu falei, a maior operadora de saúde do estado de São Paulo, na categoria de autogestão. Nossos serviços de saúde, né, pagam, tenham despesas médicas, né, da ordem de 1,1 bilhão de reais ao ano, né, um valor bastante expressivo, 145 mil beneficiários desse plano de saúde e 10 patrocinadoras, como nós falamos. Vamos em frente. Nossas patrocinadoras são todas as empresas de energia elétrica mais relevantes do estado de São Paulo. Então, a Enel, a antiga Eletropaulo, a ESTT, a própria CESP, que hoje é privatizada, né, desde 2018, a CTG, que é a Energias de Portugal, a EDP,
A EMAI, que é uma empresa estatal que vem dessa partilha que aconteceu com a CESP, né? A ISA, que é a CETEP, perdão, que é controlada pela ISA, uma empresa colombiana que trabalha em transmissão de energia. A Vivest, nós mesmos temos o patrocínio do nosso plano para os nossos funcionários. A Sabesp, que é uma nova empresa que veio para o conjunto das nossas empresas aqui muito recentemente, por causa do plano de saúde, tá? Eles trouxeram o plano de saúde para nós em função da qualidade do nosso plano de saúde, do custo e da qualidade e solidez do nosso plano, né? Eles tinham a gestão própria lá e fizeram essa passagem para nós. Neoenergia, que é do grupo Iberdrola, lá da Espanha, e todas as empresas da CPFL, são várias empresas aqui em São Paulo, que também são patrocinadoras da Vivest, né? Patrocínio por patrocinadoras, está aí, 30,4 bilhões são empresas não estatais, apenas das empresas estatais são a Sabesp e a EMAI, tem aí um patrimônio de 1,3 bilhão, então por isso que a gente diz que a nossa empresa é privada, né? A entidade é privada. Segue em frente. Órgãos de governança, nós temos uma governança muito sólida, nós temos uma assembleia com as patrocinadoras de maior porte e representantes dos participantes e assistidos, um conselho, né, semelhante, obviamente, ao conselho de administração das empresas, né, também tem essa função de fiscalização e acompanhamento dos trabalhos feitos pela gestão, a diretoria executiva e toda a gestão, e um conselho fiscal. Tá? E temos os comitês gestores por grupo econômico, com competência de fazer a deliberação de questões tanto de investimento quanto relativas à previdência. Tá? Isso é um formato que se adequa muito a uma entidade que é multipatrocinada. Tá? Então, os comitês gestores analisam certos assuntos que vão para o conselho então ele ratifica ou modifica essas ações, dependendo de como são as decisões tomadas, dependendo da forma como elas foram feitas, e a Assembleia, que tem algumas atribuições específicas, alguns assuntos específicos são decididos pela Assembleia. Segue em frente. É importante dizer também que os órgãos fiscalizadores têm uma imagem muito boa aí da instituição. Nós nunca tivemos um auto de infração, tá, em toda a nossa história sobre a Previdência. Bom, aí a gente falar um pouco da equipe, tem aí a experiência, né, das pessoas, os diretores aqui da Vivest. Eu sou presidente, mas aí o Nabas já falou sobre a minha experiência, o meu currículo. Pode passar em frente, por favor. Aí o Jorge Cimino Júnior é o diretor de investimentos, né? O Jorge tem uma longa experiência na parte de investimentos, foi analista, foi diretor executivo do Unibanco Asset Management, né? Na época, uma das grandes gestoras de investimento do Brasil, né? Também já foi diretor de consultoria na área de investimento especificamente, né? E está há 15 anos, trabalha na Vivest e é considerado, sempre recebe prêmios, etc., como um dos melhores gestores de investimento em fundos de pensão no Brasil. Tá? Luciana Dalcanali, que é diretora de Previdência e Saúde, é formada em Ciências Atuariais, foi nossa atuária durante um tempo e depois ascendeu à condição de diretora, né? É formada pelo FRJ, possui MBA em Gestão Empresarial pela GV, etc. É uma pessoa também, foi consultora da Mercer e da Towers, sempre em Previdência, uma pessoa extremamente experiente, apesar de ainda relativamente jovem, tem uma pessoa com muita experiência e competência, tanto na área de Previdência quanto de Saúde. E o Washington Salles, né, que é diretor administrativo,
um engenheiro elétrico, lá formado lá no Rio de Janeiro, mestre em administração pela FGV também, MBA em gestão de negócios pelo UFRJ, enfim, com 35 anos de experiência, passou pela GE, pela Marinha, a Petrobras, foi gerente executivo durante muito tempo na Petrobras, em várias áreas, tá? E mais recentemente teve na Petros como gerente executivo. Eu, quando estive lá na Petros, eu levei da Petrobras para lá, eu conheci na Petrobras, levei para lá, e depois quando eu vim para a Vivest, eu também o trouxe, na verdade, toda a gestão da Vivest, ela é escolhida através de avaliação em mercado, todas as pessoas são buscadas em mercado, sempre trabalhamos com headhunters, né, empresas que fazem a seleção de executivos. Isso funciona tanto para a diretoria como para a gerência executiva e mesmo para outras áreas, para outras funções. Eu indiquei o Washington e ele acabou sendo o escolhido numa lista aí de várias pessoas, tá? Então, temos aí um grupo bastante unido e com uma competência bastante grande. E o importante é que a gestão de toda a Vivest, ela está junta, né, há um bom tempo, e todo o pessoal é profissional da área, não há indicação pelas patrocinadoras, não há nada disso, não, é o pessoal escolhido em mercado. Por favor. Bom, certificações, nós temos ISO 9001, que é gestão de qualidade, que é bastante conhecido. A gente tem, nós somos associados aí ao PRI, com os princípios de investimento responsável, temos aí selo de governança de investimentos da ABRAP, e esse primeiro selo aqui à esquerda, o 37001, é um sistema de gestão anti-suborno. Nós somos o único fundo de pensão no Brasil que tem essa qualificação, que tem esse selo, tá? Então, a Vivest sempre foi uma empresa muito preocupada com com as certificações e com esse tipo de controle de suborno, de fraude, etc., com uma governança muito rígida, muito sólida, e por isso a gente nunca tivemos os problemas que muitos fundos de pensão, principalmente os fundos de pensão ligados a estatais, tiveram aí no passado. Isso hoje mudou bastante, essa situação não existe mais, mas alguns fundos de pensão no passado, infelizmente, tiveram algumas experiências muito negativas. A Vivest nunca teve esse problema e tem a reputação junto aos órgãos de fiscalização muito, muito forte, tá? Então, aqui são a apresentação sobre o mercado e sobre a Vivest, e aí eu vou passar para o Lucas falar um pouco sobre o plano especificamente que nós estamos oferecendo ao Coricom, tá? Por favor, Lucas. Obrigado, Walter. Boa noite a todos. Então, passando um pouco mais do que foi acordado entre a Vivest e o Corecon, nós buscamos oferecer um plano, nós iremos constituir um plano para trazer um pouco da nossa combinação de boas performances dos investimentos com um baixo custo. E aí, ao longo aqui da apresentação, a gente vai detalhar um pouco mais esses itens, e lembrando que isso tudo é combinado com uma gestão eficiente que a gente busca, né, e sem fins lucrativos. Então, aqui realmente a gente trabalha em busca de entregar o melhor resultado possível e com taxas bem diferenciadas quando comparado com o mercado. A gente vai apresentar isso a seguir. O que nós acordamos com o Corecon São Paulo foi de criar um plano, e aqui começa o primeiro diferencial, onde os associados e seus dependentes, né, por ser um plano instituído, tem uma legislação específica que deixa estender o plano não só para o associado, mas para o seu dependente econômico, a possibilidade de fazer adesão ao plano, um plano com uma taxa de administração de 0,40% ao ano sobre os investimentos, sem taxa de carregamento. Então, a gente entende que
já começa aqui um primeiro diferencial, porque é a hora que a gente entrar um pouco mais no detalhe de como que é a composição das nossas carteiras de investimentos, o retorno que a gente tem histórico, por mais que não é garantia do futuro, realmente ele se mostra como um produto bem diferenciado com um valor bem acessível. Fora essa taxa de administração que a gente tem, deixa bem transparente, é a taxa do custo bancário para poder receber a contribuição dos associados, dos participantes. E aí a gente busca, com o nosso tamanho, com toda a questão da nossa parceria com os principais bancos no Brasil, de ter um valor diferenciado, seja para a emissão de um boleto, para aquele que quer pagar boleto, ou do débito em conta, que é o mais utilizado atualmente, que está ali entre 30 centavos por débito em conta a 1,50. Ou seja, só um detalhe, mas a gente gosta de deixar bem transparente para mostrar o que tem de taxa. Então, não tem mais nada embutido aqui. Essa é a taxa, são os custos do produto. A partir de agora, a gente vai mostrar o slide do regulamento que foi aprovado já nos órgãos internos deliberativos, tanto da Vivest quanto com o Corecon São Paulo, mas lembrando que a gente vai submeter agora esse regulamento para a Previc, para aprovação, então pode ser que tenha algum ponto que eu vá apresentar aqui para vocês, que a Previc, que é o órgão ali que cuida de todas as entidades fechadas, né, de previdência, faça alguma exigência e tenha alguma modificação aí em alguma regra aqui apresentada. Então, começando pela parte de adesão ao plano, vai poder aderir ao plano todos os associados, empregados, funcionários do Corecon São Paulo e seus dependentes econômicos, e vai poder fazer essa adesão mediante uma contribuição de qualquer valor, respeitando um limite mínimo de R$300 por mês. Essa é a nossa chamada contribuição básica. Além disso, vai existir a possibilidade do participante fazer uma contribuição esporádica. Eu optei lá para fazer adesão, contribuir R$500 por mês, mas eu recebi um dinheiro extra, estou com um dinheiro livre e eu quero fazer uma contribuição esporádica. Você pode fazer respeitando o mínimo de uma UP, que o P é a chamada unidade previdenciária, enfim, ela vai começar com R$100 no plano, então você vai poder fazer uma contribuição esporádica respeitando o mínimo de R$100, mas é mais uma possibilidade. E o regulamento vai também ter a possibilidade de ter contribuição de um terceiro para o participante, ou até mesmo a previsibilidade do instituidor, eventualmente, poderá fazer aporte para os seus associados, mediante um acordo, poderá ser previsto esse tipo de contribuição também. Então, aqui a gente está falando das formas de entrada de recurso para o plano instituído, além da portabilidade. O Walter apresentou ali as opções, então, se algum associado tiver um plano que seja compatível com o nosso, que eu quero dizer, ou um plano fechado em algum local que ele é elegível a aportar, ou no caso de uma seguradora, de um banco, que seja um PGBL e não um VGBL, porque aí a tributação não é compatível, aí não pode ser feita a portabilidade, a gente pode recepcionar também portabilidades. Lembrando que nenhuma entrada de recursos será taxada, não terá taxa de carregamento para entrar o recurso dentro do plano. E aí a gente trabalha com aquela questão... Oi, Lucas, por favor, desculpa, deixa eu só aproveitar esse momento, ressaltar esse ponto. Quer dizer, se o associado do Corecon hoje tem um PGBL em algum banco, já está aplicado, ou tem um PGBL aberto para um filho ou um neto seu, ele pode, se achar mais interessante, se quiser fazê-lo, ele pode transferir esse recurso para esse plano, tá? Que tem um custo mais baixo, se ele achar interessante, ele, em vez de continuar fazendo a sua poupança ali, constituindo o seu patrimônio ali, ou
para a própria pessoa, ou para o seu filho, para o seu neto, enfim, para ou para os seus pais, sei lá, dependendo da idade, se quiser fazer essa portabilidade, trazer esse recurso para o plano, pode ser feito sem nenhuma taxa de carregamento, tá? Exatamente, Walter. Muito obrigado. É bom ressaltar isso, porque é um diferencial bem importante do plano. Então, uma vez falado sobre as formas de contribuição, a gente entra um pouco sobre o andamento do plano, né? Fiz a adesão, estou contribuindo. Esse plano ele tem mais um diferencial que, se comparado com os planos tradicionais patrocinados, onde você só tem a liquidez no momento que você se desliga da patrocinadora. Aqui, nesse plano, o desenho, ele propicia para o participante um resgate parcial. Poxa, a gente até fala para realização de sonhos. Eu gostaria de fazer uma viagem ou de um determinado evento, mas eu não queria resgatar, liquidar a minha previdência, mas sim pegar uma parcela dela. Então, após 3 anos de adesão ao plano, o associado ele pode, se caso queira, resgatar o valor que ele portou, ou seja, se ele portou algum valor de outro plano, depois de 3 anos ele tem direito a sacar esse valor. Se ele fez alguma contribuição esporádica, que é aquela que eu falei que tem um mínimo de R$100 por mês, ele pode também sacar. E com relação à contribuição básica, ele vai poder pegar 20% do montante que ele acumulou, respeitando um período de 2 anos. Então, até 20%. Né? Então, ele pega um valor e, eventualmente, daqui 4 anos, ele está precisando de um outro valor, ele vai até lá e pode acessar, respeitando essa questão. E ainda falando de resgates parciais, mas no regulamento isso está previsto como um benefício parcial, mas que não deixa de ser um resgate, depois de 10 anos, depois de 5 anos de vinculação com o plano, você tem direito a fazer um resgate parcial de 50%, recebendo uma renda entre 12 e 60 meses. E depois de 10 anos, você pode vir a resgatar 70% e entre 12 e 60 meses. Ou seja, você não deixa de ser um participante ativo, mas você tem a faculdade de poder fazer um resgate parcial do seu plano, mas continuar contribuindo. Ou seja, você vai ter mais flexibilidade aqui na questão do resgate do plano, do acesso ao recurso. Mas não, eu quero contribuir para o futuro e eu não vou precisar fazer nenhum resgate. Quanto que eu vou ter direito à aposentadoria no plano? O plano ele vai começar a poder ter uma renda mensal de aposentadoria com uma idade mínima de 50 anos e com 3 anos de vinculação ao plano. Então, atingindo esses 2 itens, você já vai poder requerer a aposentadoria mensal. Existem ainda mais 2 tipos de benefício, que seria o benefício por incapacidade, caso de invalidez reconhecido pela Previdência Social, a gente pode, está previsto transformar o saldo em uma renda mensal, que tem a regrinha que eu vou apresentar no slide seguinte, e a questão de pensão por morte, caso você venha a falecer, o seu beneficiário indicado vai receber um pagamento único do montante ali acumulado. Quando estamos falando das formas de pagamento de benefícios de aposentadoria, nós temos um pagamento à vista, ou seja, eu sou elegível e quero requerer aposentadoria, eu posso pegar daquele meu montante acumulado ao longo dos anos, um pagamento à vista de 10% a 50% do saldo das contribuições. Ou seja, então, se eu acumulei um saldo, hipoteticamente, de R$1 milhão, eu poderia, eventualmente, no primeiro resgate, pegar de 100 mil a 500 mil reais num primeiro resgate e o restante transformar numa renda. Essa questão do pagamento à vista só não existe no caso do benefício por incapacidade. Aí
só vai ter essas duas opções de receber. Então, você, quando vai acessar a aposentadoria, você pode optar por um pagamento à vista e o restante tem dessas duas formas. Ou você receber uma renda mensal em número constante de cotas, que vai variar num período de 5 a 30 anos, sendo que vai ter uma previsibilidade de, eventualmente, eu optei por 30 anos, mas depois de um tempo eu gostaria de diminuir esse prazo, enfim, isso pode ser estudado, respeitando as regras e tudo mais, e a mesma coisa para renda mensal por percentual do saldo, ou seja, você vai poder pegar um percentual ali que vai de 0,1 a 5%. Dependendo da rentabilidade do plano, e o que você optar aqui por receber, pode ser que você não retire atinja nem o principal, você pegue só o retorno que os investimentos vão estar alcançando ao longo dos meses, né? Então, essas são as principais formas de recebimento que estarão estabelecidas na regra do plano com o Corecon. A adesão, a gente vai ter uma interface com o Corecon para saber quem são os associados, e aí, uma vez confirmado que aquela pessoa que está querendo fazer a adesão é um associado do Corecon, ele vai poder fazer a adesão online, e o parente do Corecon, que seja um dependente econômico, ele também vai poder fazer a adesão ao plano. Como eu adiantei, o pagamento vai ser por meio de débito em conta ou boleto bancário das contribuições, e o participante vai ter toda a transparência de como que está a rentabilidade, o seu saldo, o retorno dos investimentos. A gente tem uma interface uma interação bem interessante com os participantes, mostrando o que a gente vem pensando, como está o mercado, assim por diante, para ter bastante interação com os participantes. Além de campanhas, de reforçar, poxa, está no final do ano, você já viu como está a questão da tributação para atingir o teto, para quem faz contribuição, para quem faz a declaração completa, enfim, a gente tem diversas campanhas aí para ajudar os participantes nessa educação financeira que o Walter colocou no início, que está cada vez mais importante. Quando a gente pensa aqui nos diferenciais da Vivest, o que a gente chama atenção é a questão do acúmulo, né, de diversos itens. Um deles é a escala, para a gente ter um número grande e uma gestão dedicada, procurada no mercado bem selecionada, a gente consegue oferecer bons retornos com uma taxa bem diferenciada. Se a gente olha aqui esse comparativo com o mercado, aqui a gente está mostrando um dado que vem dos custos de todas as entidades do Brasil, separados por PL. Então, se a gente olha entidades com PL acima de 10 bilhões de reais, a média delas é de 0,28% ao ano. Se a gente pegar a média da taxa de administração de todos os planos patrocinados da Vivest, que compõem ali os 32 bilhões de reais, a nossa média hoje está em 0,18. E ela está em 0,18 por conta de ganhar em eficiência dos processos, a sinergia entre os planos do atendimento e assim por diante. Então, a gente consegue entregar um retorno bem interessante quando se fala questão de custo. Se a gente olha no slide... Lucas, desculpa, só fazer uma observação, ressaltar esse ponto. Isso aqui, isso se compara mais ou menos ao que seria uma taxa de administração de um fundo de investimento. Então, quando você vai investir lá num banco, por exemplo, o banco, dependendo do valor, do volume que você vai investir, ele vai te cobrar, né, se você é um cliente básico ou você é um cliente médio no Personalité do Itaú, por exemplo, nesse mercado mais médio, ou se você está num private banking, etc., você tem uma taxa lá de administração que é cobrada.
digamos assim, os fundos de investimento aí cobram, sei lá, 1,5%, 2% de taxa de administração. O nosso custo administrativo, dado que a gente não tem lucro, né, não tem objetivo de lucro, é 0,18% sobre o patrimônio. Ou seja, isso dá para comparar, né, mais ou menos com uma taxa de administração de um fundo de investimento. Isso mostra que o nosso custo é relativamente baixo, dado o nosso porte, o nosso tamanho, o fato da nossa organização, né? E o fato de que nós não temos lucro. Tá? Então, ou seja, todo o ganho de eficiência ele se reverte para o participante dos nossos planos de previdência. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Walter. E aqui no próximo slide a gente faz uma comparação com o mercado aberto, PGBL, BGBL. Aqui é uma comparação com os fundos similares à nossa carteira, que são chamados RV15, que tem até 15% em bolsa, em renda variável, né? Então, se a gente pega a média desses PGBLs, VGBLs, a taxa está girando em torno de 1,8 ao ano. E então, comparado com o nosso custo aqui, ele é bem diferenciado. Mas não adianta só a gente ter um custo mais baixo, mas também entregar um retorno interessante para os seus participantes. Então, a gente traz aqui um histórico. Aqui está um histórico consolidado de todos os planos, mas dá para ter uma fotografia legal de como que foi o nosso desempenho, e a nossa rentabilidade é consistentemente superior aos benchmarks aqui, aos índices aqui estabelecidos, né? Então, a gente apresenta aqui a Vivest. Você pega no acumulado de 2009 até 2019, a gente está com 314% de rentabilidade. Se a gente compara com a meta atuarial principalmente, como o Walter colocou, para aqueles planos de modalidade de benefício definido, onde você tem um passivo atuarial e é estabelecido uma meta para você honrar com aquele compromisso, com aquela premissa estabelecida do benefício que vai ser pago para as pessoas até as pessoas virem a falecer. Então, a gente constantemente consegue bater essa meta atuarial, ou seja, deixando o plano em equilíbrio para não gerar nenhum déficit com relação ao retorno dos investimentos. Se a gente se compara com o CDI, um benchmark de mercado que muitos utilizam, a gente está, vamos dizer aí, que quase que o dobro do CDI. Aí aqui o próximo índice é a média da ABRAP, lembrando que a ABRAP é a associação dos planos de previdência privada do país. Ela tem a grande maioria de todas as entidades de previdência privada do país são associados da ABRAP, então é uma média bem considerável. E se a gente se compara com a média da ABRAP, a gente também está com um retorno bem consistente. E se compara com o mercado de aberto, aí aqui a gente pega uma fonte economática, todos os fundos ali, PGBL, VGBL, e se compara com aqueles que têm um perfil de 15% de renda variável, o nosso retorno também está bem superior. As nossas carteiras, guardadas as características dos planos, mas a gestão ali do Jorge, ele busca sempre buscar o melhor rentabilidade, guardando a questão do risco-retorno, né? Então, para aqueles planos BDs, ele está sempre de olho ali no passivo atuarial, e para os planos CDs, a eficiência da carteira, guardados ali a proporção do nível de risco que quer assumir. Então, hoje, se perguntar como que está carteiras similares ao que a gente vai fazer para o plano do Corecon, são carteiras que têm gestão em renda fixa, a sua maioria, né? Pode falar ali que 2/3 da carteira geralmente está em renda fixa, mas renda fixa não é só CDI, a gente tem NTNCs para os planos antigos, NTNB, enfim, a gente tem ali a cesta de títulos da Ambima, mais debêntures, fundos de renda fixa. Aí a gente tem uma parcela considerável em renda variável, vamos falar aqui mais ali hoje em torno de
18% em renda variável, mas quando eu falo 18% em renda variável, eu segmento bem ali, né? A gente tem um pedaço numa estratégia mais fundamentalista, que está ali colado com o Ibovespa, né? Tem uma parcela de fundo de dividendos, que busca empresas que pagam bons dividendos, e a gente tem um fundo, que é aquele fundo considerado mais valor, né? Que está ali em busca no retorno de papéis de empresas bem interessantes. Além de ter uma parcela de renda variável no exterior. Então, a gente busca ali casas com nome interessante para aproveitar um pouco essa questão do investimento no exterior. E temos também temos também na carteira aqueles fundos estruturados, multimercados, fundos imobiliários, enfim, é uma carteira muito diversificada que, como o Walter bem lembrou, às vezes, para você ter acesso a essa carteira, teria que ser um cliente mais com um saldo mais alto para conseguir ter acesso, até por conta da taxa de administração e tudo mais. E aqui, o Corecon vai proporcionar para os seus associados ter acesso a uma carteira de investimentos como essa, com uma contribuição mínima de R$300 por mês, por uma taxa de 0,40 ao ano. Então, a gente entende que é um mix bem interessante. E para finalizar essa parte, a gente só mostra esse mesmo gráfico aqui acumulado, mostrando como que a gente consegue se destoar do mercado aí, mostrando a média. Não sei, Walter, se tem algum ponto que você gostaria de acrescentar, que aí acaba por aqui. Não, isso aí é só uma visualização daqueles mesmos números, né? Ao longo Sim. de 2009 a 2019, mostrando aí a comparação com a média da Abrap, dos demais, de todos os fundos, a média de todos os fundos de pensão associados à Associação dos Fundos de Pensão aqui no Brasil, e a média de PGBLs e VGBLs com o mesmo padrão, digamos assim, de carteira nosso, né? Então, a gente vê que a nossa rentabilidade realmente foi muito superior. Como bem falou o Lucas, rentabilidade passada não significa garantia de rentabilidade futura, a gente sempre faz esse disclaimer, mas o fato é que ao longo de um histórico aí relativamente longo, né, a gente poderia até ir mais para trás, mas eu acho que isso aí já é um histórico bastante razoável, mostra que o nosso desempenho tem sido muito bom ao longo do tempo. E é muito importante colocar também o seguinte, que essa gestão, esse tipo de abordagem em relação à gestão, de ser bem diversificado, de acessar todas as oportunidades que se tem em mercado, mas sempre dosando a questão do risco-retorno, né? Essa abordagem é uma abordagem que, enfim, o diretor de investimento hoje nosso tem, e a equipe dele tem, mas é uma abordagem da fundação, é uma abordagem institucional, né, que a gente tem mantido ao longo do tempo, porque a gestão é profissionalizada há muitos e muitos anos, como eu disse no passado. Né? Então, essa é uma, digamos assim, o que a gente está colocando aqui não é só o desempenho de uma pessoa, de uma equipe específica, mas é uma abordagem, uma postura, uma forma de administrar que está no DNA da nossa instituição, tá? Então é isso que eu queria só ressaltar. E aí os contatos, né, que a gente colocou da Luciana, que é a diretora da área de saúde e previdência, e o Lucas, que é o nosso gerente, né, da parte de vendas, né? Então, ficamos à disposição para as perguntas, pessoal. Muito obrigado. Ok, obrigado, Walter, obrigado, Lucas. Eu queria só fazer um destaque que os economistas, na verdade, os planos que eles teriam mais acesso são os PGBLs e os VGBLs, né, das entidades abertas de previdência. E como a gente viu aí pelos resultados, tanto sob o aspecto de rentabilidade, como principalmente sob o aspecto de custo, a diferença é enorme. Então, realmente é um diferencial realmente bastante atrativo para a adesão aí dos economistas, né? Eu tenho algumas perguntas aqui. O Márcio Fileno, só um minutinho, ele diz aqui, excelente iniciativa do Corecon e da Vivest. Por favor, gostaria de saber se são oferecidos diferentes perfis de riscos de carteira de investimento nesse plano, como conservador, moderado,
agressivo. E ele completa também com uma outra pergunta, como será o processo de decisão de alocação de investimentos no plano? Walter, está no mudo. Está no mudo. Perdão. Os perfis são muito comuns hoje em algumas instituições e isso sempre é do interesse do participante. Mas a ideia é que nós hoje, no início, quando o porte desse plano ainda for pequeno, não é possível se oferecer os perfis, tá? Não tem possibilidade da gente fazer esse tipo de diferenciação de investimentos. Agora, na medida em que o plano cresça, né, ele tenha mais porte, aí sim nós podemos começar a fazer essa oferecimento, e até mais do que o perfil, né? O ciclo de vida. Ciclo de vida é a forma mais, digamos, moderna hoje no mundo, né, de se fazer essa gestão relativa à previdência, tá? Mas isso, digamos assim, nós não queremos avançar muito nisso agora, porque hoje ainda isso não está disponível. No começo, até que se acumule um volume razoável, não é possível fazer isso. No futuro, é provável, sim, que a gente possa oferecer. Tá? Com relação ao processo de decisão, de alocação? O processo de decisão de alocação, hoje o processo de decisão ele é nosso, né? É da instituição, ele respeita aí uma política de investimento que é negociada e decidida junto com a Assembleia, né? que agrupa as maiores as patrocinadoras de maior porte, são as 4 patrocinadoras de maior porte, e tem mais representantes dos participantes e assistidos, mas a composição da Assembleia é 2/3 das empresas, né? Então, essa decisão da política de investimento que dá o parâmetro básico, né, os limites para que a gestão atue ao longo do ano, né, ela é decidida pela Assembleia, e existe uma prestação de contas ao Conselho mensal, né, de todos os resultados de todos esses investimentos feitos. Há parâmetros de risco para todos esses investimentos, todas as categorias, todos os tipos de ativos, para todos os tipos de ativos tem um acompanhamento de risco bastante, muito completo, amplo, rígido, né? E qualquer extrapolação de um limite, ele é reportado imediatamente para que seja feita a correção e que se reenquadre dentro do limite que é negociado, tá? Então, a gestão inicialmente, a gestão é nossa, perdão, não é inicialmente, ela é nossa. Agora, mais para frente, quando o volume for maior, a gente poderá dar essa opção de, mesmo a própria Vivest fazendo a gestão, a gente poder dar essa opção de perfis de investimento ou até de ciclo de vida, que é uma gestão, digamos assim, um enquadramento de cada pessoa de acordo com a sua idade, de uma forma mais automática, tá? Que também é opcional. Mas isso a gente vai conversar mais adiante, depois que o volume chegar a um patamar mínimo que a gente possa colocar isso em prática. Mais 2 perguntas. A Graça Aparecida Barcos, ela diz parabéns pela explicação e pergunta: qual a sua visão para 2021 nesse plano apresentado? Tá. Então, é importante falar que nós já temos um plano, hoje nós temos vários planos, como a gente falou, mas temos um plano especificamente muito semelhante a esse que estamos oferecendo ao Corecon, que é o Família Invest. É um plano CD também, contribuição definida, é um plano instituído, o instituidor é a ABRAP, é a Associação dos Fundos de Pensão, tá? E esse plano tem sido oferecido, ele foi criado para ser oferecido aos familiares dos participantes já hoje existentes na fundação. E já existe desde início de 2019, está indo muito bem. A nossa visão sobre o mercado, né, que acaba gerando
as alocações, né, os percentuais de alocação de investimento para o ano que vem, enfim, nós não temos uma perspectiva muito positiva para o mercado de ações, mas achamos que ele tem um potencial ainda de ter um crescimento no ano que vem, em função da recuperação que a gente tem visto mais recentemente, né? Ou seja, a crise foi muito séria nesse ano, está sendo séria, mas muitas empresas se saíram muito melhor do que o esperado. Isso claramente aconteceu e tem acontecido para empresas exportadoras, né? Algumas empresas na parte de comércio pela internet, por exemplo, tem se saído também muito bem, enfim, e algumas empresas têm conseguido controlar custos e com isso se preparar para o ano que vem para a recuperação. A gente vê que os indicadores de valor aí para o ano que vem no mercado de ações são bastante razoáveis. Para esse ano, claro, é um ano excepcional, mas o mercado hoje já olha o ano que vem e por isso a gente entende que tem aí a possibilidade ainda de um crescimento aí da Bolsa bastante moderado, mas algo razoável dentro dos padrões hoje de taxa de juros, algo como uns 10% a 15% para o ano que vem. Com relação à taxa de juros, né, com relação a títulos, aí realmente tudo vai depender de como vai ser, como será a gestão da área fiscal do governo, né? Então, enfim, a gente tem feito uma de diversificação bastante grande na renda fixa, utilizando mais fundos multimercados, investimento no exterior, inclusive em renda fixa, aproveitando aí, às vezes, taxas de juros maiores para títulos de empresas do Brasil lá fora. Muitas vezes o juro lá fora está sendo mais interessante do que aqui dentro, porque lá fora essa empresa é uma empresa de mercado emergente e por isso tem uma taxa de juros mais alta, tem um prêmio mais alto. Então, a gente tem feito a diversificação para o exterior. Aliás, de forma geral, nós temos aumentado o investimento no exterior para aproveitar essa grande liquidez que a gente está vendo no mercado, tanto europeu quanto americano, e essas taxas mais atraentes para títulos de empresas boas, né, brasileiras, mas com taxas melhores lá fora, tá? E com relação ao mercado imobiliário, a gente também está vendo, teve uma crise bastante grande, obviamente, durante a pandemia, a gente está vendo a recuperação mais recente, com a taxa de juros baixa, isso tem tido uma recuperação, e nós, quando se iniciou a crise em março desse ano, no começo desse ano, nós aumentamos a liquidez, vendemos muitos ativos de risco e temos recomprado ao longo desses últimos meses. Então, a nossa carteira está aumentando, foi aumentando paulatinamente os ativos de risco, mas com preços mais baixos que após a crise. Então, a gente está vendo uma perspectiva razoavelmente boa para o ano que vem em termos de investimentos. Longe do que aconteceu em 2019, claro, mas uma perspectiva de recuperação efetivamente para o ano de 2021. Tá? Estamos chegando no nosso horário, mais 3 perguntas que você vai fazer. Uma é do Márcio também, que ele pergunta se os participantes desse plano poderão aderir ao plano de saúde da Vivest. Eu emendo também para perguntar se os participantes desse plano poderão ter os seus familiares aderindo também a esse Família Invest que você citou. Tá. Os familiares podem aderir a esse próprio plano do Corecon, né? Então, não é, na verdade... Foi citado como dependente, né? Como dependente. Na verdade, deveria ser familiares, tá? Familiares até o 4º grau, que é bastante amplo, tá? Então, esse plano, como eu falei, ele é muito semelhante, ele é praticamente igual ao Família Invest nosso, as diferenças são só dos valores aí mínimos, né? E a taxa que é um pouquinho diferente, mas o restante é igual ao Família Invest, e como o Família Invest, sim, o associado, o economista, né? Associado do conselho,
pode aderir e pode também incluir os seus, a sua família, os familiares até o 4º grau, tá? Então, isso não é necessário, digamos, aderir ao Família Invest, pode aderir aqui a esse mesmo plano. Qual era a outra questão mesmo? O plano de saúde. Ao plano de saúde. Não é possível a gente fazer essa adesão ao plano de saúde nesse momento para o plano instituído, só quando o plano é patrocinado, tá? Então, infelizmente, não é possível nesse momento, a legislação não nos permite fazer essa adesão ao plano de saúde. Nós bem que gostaríamos, mas infelizmente não é possível. E uma última pergunta, então, é do Miguel Inácio da Silva. Ele pergunta qual o volume de recursos previsto para que se defina os perfis de investimento. Eu não tenho esse número ainda, tá? Vou ficar devendo esse número. Isso também depende muito do mercado, do momento de mercado, da liquidez de mercado, etc. Tá? Mas eu acredito que até o final de 2021, até o final do ano que vem, o que para um plano de longo prazo de previdência é um período muito curto, a gente possa estar oferecendo, sim, os perfis de investimento. Tá? Nós estamos, na verdade, como eu falei, nós estamos com o desenvolvimento de algo até mais avançado do que o perfil, que é o ciclo de vida, e até o final do ano que vem nós vamos poder oferecer. Tá? Então, tanto um quanto o outro, né? Mas hoje o problema maior é o volume. Eu acredito que, com a experiência que nós tivemos no Família Invest, eu acho que a gente vai conseguir, até o final do ano que vem, poder oferecer os perfis. Ótimo. Queria só informar que essa live vai ser editada e vai estar disponível no site do Corecon e também no YouTube, na TV Economista. Walter, Lucas, muito obrigado aí pela participação de vocês. Esperamos que esse plano seja um sucesso, que seja muito bom para os economistas. Agradeço também a participação de todos e desejo uma boa noite a todos. Tá. Eu só queria colocar, desculpa, que caso tenham outras questões que queiram mandar aí pelo chat, via o Corecon, pode manda as questões para a Vivest e nós respondemos pelo e-mail, tá? Fica à vontade. Ok, então. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado. Boa noite.